Romanos capítulo 13, versículo 8. Diz aí então a palavra do Senhor, minhas irmãs: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por quê? Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém? Então vamos analisar aqui, a primeira parte do versículo é: a ninguém devais coisa alguma. A gente até falou um pouquinho na live agora de sexta-feira, né, sobre o apóstolo Paulo, que ele disse que ele não queria ser pesado a ninguém. De certa forma, não deixa de ser isso que ele está falando. É como se ele dissesse: eu não quero dever nada para ninguém. Que depois vão dizer: ah, mas o apóstolo Paulo ficou aqui nas nossas costas, né? Nas nossas custas. Não, o que ele fez? Ele foi trabalhar. Ele construía barraca, ele lutava para não ser pesado aquele povo. Você está compreendendo? Então, trazendo isso para o que a gente está vendo aqui: a ninguém devais coisa alguma. É como se Deus falasse aqui: nós devemos ser independentes, nós não podemos dever nada para ninguém. Então a gente pode levar essa palavra aqui sobre várias situações da nossa vida. Por exemplo, você como esposa, a gente está também transmitindo, né, pelo Face, vai para o YouTube esse vídeo, leva para todos nós, né? Você como esposa, você está devendo algo para o seu marido, né? Um comportamento, respeito, né? Até mesmo a atitude de somar, né, para o esposo. Lá em 1 Coríntios 7 fala sobre o dever da mulher e do marido, e chega a dizer lá: para que Satanás não vos tente. Chega a dizer assim, quer dizer, até o diabo poderá entrar quando um está devendo para o outro, não dá um ao outro o que é devido. E eu estou falando de carinho, de respeito, de amizade em todos os sentidos. Amém, irmãos? Também, né? Então pense nisso. Como esposa, eu estou devendo ao meu marido. Como marido, eu estou devendo à minha esposa. Né? O que está acontecendo? Eu estou dando à esposa aquilo que é devido, leva para o lado de pai, de mãe. Como pai, eu estou dando ao meu filho aquilo que é devido. Acontece aí, a gente sabe disso, né? Pessoas às vezes que o filho quer atenção e o pai vai enrolando, ou a mãe vai enrolando. Não, semana que vem, não, amanhã, depois, quando vê, passa meses e aquela criança ou aquele jovem querendo uma atenção do pai e da mãe. E a gente sabe que o mundo aí fora acaba dando atenção quando vê, está lá uma criança, um jovem se desviando por um caminho ruim, porque às vezes o pai e a mãe estava devendo a devida atenção, o tempo para os seus filhos que ele não dava. Leva para o sentido também de filho, né? Quantos filhos estão devendo aos pais? Como assim, pastor? Devendo respeito, devendo honra, devendo até mesmo os afazeres dentro da sua casa, como todos ali para somar, né? Então pense nisso. Seja diante de amigos, parentes, né? Dever o amor, o respeito, a intercessão pela tua família, né? A Bíblia chega a dizer que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. Então às vezes a pessoa não está cuidando. Então é um dever nosso cuidar da família, lutar pela salvação da nossa casa. Leva para o sentido até de irmandade na igreja. Às vezes a pessoa, ela está devendo honra à igreja, aos irmãos, né? Orações pela família da fé. Muitas vezes a pessoa não tem aquele incentivo, aquele desejo pela igreja, pelos irmãos de fé que estão do lado dela, não ora por ninguém. Quer dizer, nós devemos o amor, está dizendo aí, ajudar uns aos outros, fazer bem uns aos outros. Amém, irmãos? Então fala aí: a ninguém devais coisa alguma. Leva para o lado de trabalho, não deixa de ser também a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa, o patrão, ou
enfim, lá na função do trabalho, ela está sempre em dívida. Como assim, pastor? Ela nunca completa o serviço, está sempre atrasada, sempre, né, o patrão cobrando alguma coisa e ela nunca termina. Não, amanhã, depois de amanhã. E aí está sempre devendo um serviço, devendo terminar o trabalho, cumprir ali a sua função, o seu papel ao qual foi contratado para desempenhar. E aí a pessoa está sempre devendo, leva para o lado até no sentido espiritual, né? Quantas pessoas ela está devendo horas de oração, né? Não, quando eu digo horas, não é ficar orando horas e horas, mas porque muitas vezes lá o banco da televisão está lotado, tá rico, está milionário de horas, né? Ela dá horas para a televisão, ela não deve hora para a série, para o computador, né? Para a TV, ela não deve hora nenhuma, porque está até milionário lá o banco de horas lá, né? Que é tanto tempo que a pessoa dá para a TV, mas para oração, muitas das vezes, para separar um momento para orar, para ler a Bíblia, para falar com Deus, aí ela está em dívida com a sua hora de oração, o seu momento de até ler um versículo bíblico e assim por diante. Então vamos analisar, pensando em todos os sentidos, como é que está a minha vida? Eu estou em dívida com a minha família? Eu estou em dívida com Deus? Lembre que vai chegar o dia da prestação de conta, né, meus irmãos? Um dia todos nós vamos estar diante de Jesus e Ele vai requerer de nós a nossa vida, aquilo que nós fizemos com a nossa vida, né? O que a gente fez? Então, estamos em dia com a vontade dEle, cumprindo o propósito que Ele nos chamou para cumprir, para executar aqui na terra? Não, pastor, estou em dívida. Deus me toca para orar, mas eu acabo não orando, eu penso que depois eu vou fazer, e aí o depois nunca chega. Pastor, Deus me toca para mim fazer uma boa ação, estender a mão para alguém, mas aí eu na hora não faço, eu deixo para depois, e quando vê, eu não faço mais. Quantas pessoas acabam endividadas, dizendo nesse sentido, né, espiritualmente com Deus. E até mesmo, irmãos, não só na área que a gente está falando aqui, como a gente pode levar também para a área financeira, né? Tem casos que a pessoa realmente faz dívida que não paga, aí como a gente vê aí, às vezes está lá crente caloteiro, né? Sendo chamado de caloteiro, não paga suas dívidas, suas contas, leva para o lado até com Deus, né? Às vezes tem pessoas que ela paga suas dívidas com os homens, né? Mas ela não paga a sua dívida com Deus. Que dívida, pastor? Leia Malaquias 3:10, fala lá: roubará o homem a Deus? É uma pergunta, e Deus responde: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Deus fala: nos dízimos e nas ofertas. Às vezes a pessoa está endividada porque está roubando a Deus, aí as coisas não andam espiritual, não andam para frente na família, não andam para frente na vida financeira, e a pessoa às vezes não entende por quê? Porque está endividada, não está cumprindo o papel na família que deve ser, que é o dever, não está cumprindo o papel de oração. Lembra que Jesus diz em Lucas 18, temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então temos que cumprir esse dever, e leva até para a área financeira. Entra o devorador, as coisas não vão para frente, e a pessoa: eu não sei por quê, porque a palavra diz que ela deve honrar ao Senhor com a fidelidade do dízimo, mas ela não honra a 10ª parte, ela não honra, ela honra uma dívida dos homens, mas não honra com Deus. E lembre-se que é Deus que nos prospera para que a gente possa pagar aquilo que é necessário em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então pense nisso. Um dia estaremos diante do Senhor, e como que está a nossa vida?
estamos em dívida, estamos devendo atitudes com o próximo, então a ninguém devais coisa alguma. Você tem que ser independente, de não ficar dependendo de ninguém, no sentido da pessoa, você está sempre precisando de favores, precisando de alguém, né? De ajudar, de favor, de dinheiro até mesmo, podemos levar para esse sentido. Nós devemos buscar a independência, não dever nada para ninguém, a não ser o amor, que é as boas ações pelo próximo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então pense nisso. Eu não posso dever nada para ninguém, né? Se você precisa de algo, que você precisa de alguém, pedir algo para alguém, que você venha em algum momento até pedir, mas você venha ter no teu coração: eu vou retribuir, eu não vou ficar endividado. Me fez um favor, vai chegar o dia de eu fazer um favor também, em nome de Jesus, amém? Ou até fazer questão de fazer para os outros, né? E você mesmo não ficar endividado com ninguém, com favores, com qualquer outra coisa, em nome de Jesus, amém? Infelizmente tem pessoas que parece que ela gosta de depender dos outros, ela gosta de ficar precisando dos outros, e ela fica naquela coisa de dependência, né? E está dizendo aí: não deva nada para ninguém. Você tem que ser autossuficiente, claro, com Deus, né? Deus que vai te sustentar, Deus que vai te ajudar, mas você não vai dever nada para ninguém. Não vai dever como esposa, como esposo, como filho, como um trabalhador lá na empresa, não vai dever como irmão, né? Em Cristo. Os teus irmãos, você vai cumprir o papel, o dever de ajudar um ao outro, de orar um pelo outro, seja em todos os sentidos. Não podemos dever nada para ninguém, em nome de Jesus, amém? Diz aí, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei, amém? Então, uma coisa que eu destaco aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que está dizendo aí: quem fizer isso, não dever nada para ninguém, nem para pessoas, nem para Deus, não estar endividado, né? Estar de bem com Deus, de bem com as pessoas, tudo em dia, né? Sem depender, e praticando o amor, está dizendo aí, cumpriu a lei. Não responda para o pastor, pense no teu coração, na tua vida. O teu objetivo tem sido cumprir a vontade de Deus? Porque hoje em dia, o que a gente vê? Pessoas que distorcem a palavra para que a pessoa seja abençoada sem cumprir a palavra de Deus. Ela recebe várias propostas, sobe no monte, desce no monte, dá o dinheiro, faz o voto, vem aqui que o fulano de tal vem de longe, e ele tem a unção que tudo acontece, e tudo vai mudar na tua vida. Faz aqui essa unção, essa oração super poderosa, que tudo isso vai mudar a tua vida, mas sem cumprir a lei, sem cumprir a vontade de Deus, nada disso. Para que a bênção nos alcance, é necessário cumprir a palavra, é necessário a nossa obediência, como lá em Deuteronômio fala: quando a gente ouve e obedece, as bênçãos nos alcançarão. Diga glória a Deus. Então, quando está dizendo aqui cumprir a lei, entre outras palavras, meus irmãos, nós temos o direito a ser abençoado. Quando eu estou me esforçando, claro que perfeito é só Deus, mas eu estou me esforçando para não dever nada para ninguém, cumprir os meus papéis aqui na terra, né? À luz de Deus, com a sabedoria de Deus, eu estou me esforçando para fazer bem ao próximo, estou cumprindo a lei. Então, se eu cumpro a lei, eu tenho direito às promessas de Deus, as bênçãos de Deus se cumprirem na minha vida, amém? Então pense nisso. Muitas pessoas, elas são levadas, e até o diabo é sujo, ele é cheio de cilada, não vai cair nas ciladas aí, porque às vezes a pessoa acha que só porque é evangélico, é religioso, é gospel, tudo é de Deus.
E aí ela vai no tudo é de Deus, e quando vê, ela não está num propósito pessoal com Deus de cumprir a vontade dele. Ela está lá num propósito de alcançar bênçãos, de realizar coisas, e ela só pensa em bênção e fazer qualquer negócio para bênção. Mas ela esquece que ela recebe a bênção se cumprir a lei. Ela recebe a vitória. Deus vai ser com a gente aqui na terra para vencermos as lutas, se nós praticarmos a palavra. Praticando a palavra, Deus vai ser conosco para nos dar vitória, não só aqui na terra, como por toda a eternidade também, em nome de Jesus, amém? Lembrando que quando a gente chegar diante dele, se estiver em dívida, nós não vamos, é condenação eterna. Então não podemos dever nem para Deus e nem para as pessoas. Devemos estar cumprindo a nossa missão, o nosso papel, o nosso dever aqui na terra, como a gente está vendo aí, que é não dever e amar, praticar o amor em nome de Jesus, amém? E quem pratica o amor, o que essa pessoa não faz, vamos dizer assim, né? Olha o que está dizendo aí no versículo 9. Diz aí: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, que é mentira, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmãos, todo mundo está sujeito a falhar em algum momento. Você falar uma palavra de morte para alguém, você errar, você falhar e até dar como diz ali, o falso testemunho. Só que no momento que eu compreendo, opa, isso é faltar o amor, porque eu não gostaria que alguém me falasse uma palavra de morte, então eu estou falando palavras de morte. Eu não gostaria que alguém mentisse para mim, e eu acabei mentindo. Eu entendo que isso é errado, eu vou tratar logo de consertar. Seja o adultério, seja a morte, seja furtar. Lembra que a gente citou até sobre furtar a Deus, né? Roubará o homem a Deus, Malaquias 3:10. Aí o que acontece? A pessoa faz e ela se engana, porque ela acha que não precisa cumprir a palavra, porque quando fala cumprir a lei é guardar os mandamentos, né? E aí às vezes a pessoa acha que ela vai ser abençoada sem guardar os mandamentos. E quem ama, guarda os mandamentos. Quem ama, como diz ali, não faz mal ao próximo. Então o nosso objetivo tem que ser esse. Ninguém é perfeito, em algum momento todos nós estamos sujeitos a falhar. Agora uma coisa é você falhar, outra coisa é você permanecer no erro, permanecer na falha. Nós fomos chamados para praticar a palavra e amar. E amar é não fazer mal ao próximo. Amém, irmãos? Então se eu amo, eu não faço mal ao próximo. Não vamos longe, né? Você conhece de uma história aí que está famosa, de uma deputada que é pastora, que é cheia do amor, não sei qual, né? Não teve aí a pastora que matou o marido, sim ou não? Foi aí verificado que foi lá e comprou a arma, qualquer coisa assim, sim ou não? Né? Não vamos entrar no mérito, mas dizem, até muitas pessoas olham para isso e dizem: como é que pode? É a pastora, né? Não sei o que. Não tem nada a ver. Pode ter um cargo, pode estar dentro de uma religião, mas não está praticando a lei. Quantos estão aí fazendo horas? Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai orar, não vai, gosta de fazer vigília, glória a Deus, gosta de subir no monte e orar bastante, glória a Deus, amém, irmãos? Só que quantos acham que isso substitui guardar a lei?
Isso substitui guardar os mandamentos. Já que eu oro, eu sei a Bíblia, eu sei pregar, eu sei como fazer um culto, então substitui tudo. Ou eu oro, jejuo, então eu não preciso perdoar, ou eu não preciso cuidar para não matar ninguém. Uma mentirinha para mim pode de vez em quando. Quer dizer, são pessoas que ela distorce a palavra. Ela não entendeu o verdadeiro objetivo que todos nós temos que ter, que é esse: guardar a palavra e não dever, não ficar em dívida com Deus e nem com ninguém. É nós praticarmos o amor de acordo com o que Ele ensina. Amém, irmãos? Então muitas pessoas não compreendem, e ela quer a todo pano, a todo preço, como se diz, ser abençoada, mas ela não quer cumprir a lei. Tanto que quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas até deixam de vir à igreja. Por quê? Porque ela quer aquele discurso de que eu vou resolver a tua vida, que eu vou fazer uma oração aqui que vai resolver tudo e você não precisa fazer nada. Eu já vi casos aí de pessoas dizendo: não precisa jejuar, não precisa orar, vem aqui que eu vou fazer o jejum e a oração vai resolver tudo. Quer dizer, não é ela fazendo, ela cumprindo, ela fazendo a parte dela, é o outro fazendo. E aí muitos vão atrás dessa conversa e acabam não compreendendo o propósito de Deus. Você quer a bênção? Não existe outra forma na nossa vida de ser abençoado senão guardando a palavra de Deus, guardando a prática do amor de Deus na nossa vida. Amém? Diz mais aí, versículo 11, né? E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, né? Eu posso dizer até por mim mesmo, dando exemplo, falando sobre isso, né? Quem sabe que o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais perto da morte a gente chega, seja a morte física, né? No sentido de morrer, e seja a vinda de Jesus. O tempo passa, ou Jesus vem, ou nós vai, né? Como a gente brinca, ou nós vai. E até analisando isso aqui, que fala que a hora de despertar, que a salvação está mais perto do que antes. Por exemplo, eu encontrei Jesus, aceitei Jesus, foi lá em 99, né? O pastor tinha aqui uns 17, 18 anos. Hoje o pastor está com 23, né? Faz pouquinho tempo, né? Não, estou com 39, daí mais ou menos uns 20, 21 anos, por aí. 21 anos mais ou menos, que eu lembro de 99 para 2000, aquela transição, estava todo mundo com medo, né, do mundo acabar. E eu lembro que a gente passou a virada de ano na igreja. Então foi mais ou menos 21 anos. Então está mais perto de eu partir desse mundo agora do que antes, quando eu aceitei. E mais perto da vinda de Jesus também, porque Ele vai voltar, os sinais estão aí. Então analise de duas formas: no momento que você encontrou Jesus, a partir daquele momento o relógio começou a andar, e aí a tua salvação está mais perto, seja no sentido de você partir desse mundo, porque a gente vai partir mais cedo ou mais tarde, para morrer, como se diz, basta estar vivo, ou da vinda de Jesus, como a gente vê os sinais aí. É a pandemia, é terremoto, é guerra, é o esfriamento do amor, as pessoas aí se matando, fazendo maldades. A Bíblia diz que o amor ia se esfriar, e quando a gente vê essas barbaridades aí que a gente vê por aí, a gente vê que não existe mais o amor, né? Então tudo isso são sinais. Então, irmãos, quando eu entendo isso, eu tenho que acordar, eu não posso dormir. Por isso diz, é a hora de despertar. Eu tenho que entender qual é o caminho que Deus me chamou para seguir, e é o caminho da obediência. É o caminho de eu não dever nada para ninguém, nem para Deus, de eu praticar o que Ele ensinou, guardar os mandamentos, de não pecar,
né, como a gente viu aqui, e fazer a prática do amor, de ajudar o pessoa, seja intercedendo, seja enfim fazendo a vontade de Deus da forma que Ele colocar no nosso coração. Amém, irmãos? Então diz aí, é hora de despertar, não podemos dormir. Tem muitas pessoas, irmãos, que ela acaba dormindo. Vem o pecado, quando vê ela dorme, pratica aquele pecado, se afasta de Deus. Então acorda, abandona aquele pecado que te afasta de Deus, abandona aquela desobediência que só te faz mal, né? Hoje é um dia que a gente ora também pela Santa Ceia. E de certa forma, Jesus na cruz do Calvário, inclusive é bíblico, né? Foi riscada a cédula de dívida que era contra nós por Jesus. Quando Ele foi pendurado no madeiro, quando Ele entregou a vida dele, a dívida que nós tínhamos de pecado foi paga por Ele. Então hoje nós temos acesso ao perdão. Então se eu identifico dívida com Deus ou com alguém, está na hora de eu pedir a Deus o perdão, crendo que o sangue dele me lava de todo pecado, e tratar de não me endividar mais, em nome de Jesus, amém? Abandonar de vez aquele erro, aquele pecado. Por quê? Porque está na hora de despertar. A salvação está mais perto. Eu conheci Jesus e cada dia está mais perto, ou da minha ida ou da vida dele. Então eu tenho que despertar. E aí o que seria despertar? Olha o que diz aí, no versículo 12. Diz aí: a noite é passada, que a noite que é o tempo que a gente não conhecia Jesus, o dia é chegado, a luz de Deus chegou na nossa vida. E agora, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da... Então olha só, eu aceitei Jesus, o que eu tenho que fazer? Rejeitar a obra das trevas, o adultério, a morte, matar, mentir, fazer coisa errada, rejeitar o que faz mal, e eu tenho que me revestir das armas da luz. Despertar é isso, eu entender o que eu tenho que tirar da minha vida, rejeitar, e eu me encher das armas de Deus. Qual é a arma? Uma das maiores armas, nós podemos dizer que são duas: é o Espírito Santo e a palavra de Deus. São armas poderosas para a gente vencer o mal, para a gente se revestir de força. Amém, irmãos? Então eu tenho que me revestir. Eu vou rejeitar o que é pecado e eu vou me encher das armas da luz, da palavra de Deus, que é a luz para a nossa vida, do Espírito Santo na minha vida. Então isso é acordar. Então não responda, pense: eu estou em dívida, então está na hora de rejeitar o que está causando essa dívida. Lembra do início da mensagem: a ninguém devais coisa alguma. Então eu tenho que rejeitar. E hoje o Espírito Santo tocou no nosso coração, irmãos, para a gente contar um exemplo real, verídico, de uma pessoa que já passou pelo nosso ministério. Eu uso isso como um testemunho para você, mas ao mesmo tempo aquela advertência de Deus para a nossa vida. O que aconteceu, pastor? Tem mais ou menos aí uns 14 anos que essa pessoa teve na igreja onde eu pastoreava, ele e a sua esposa. E aí nós começamos a orientá-los e tal, na palavra, queriam fazer a obra. Resumindo a história para você, não deu certo para o rapaz fazer a obra, porque ele não aceitava algumas coisas, mas não concordava, sabe? Aquela pessoa às vezes nunca estava satisfeita, enfim. A esposa começou a fazer a obra, chegou até a ser obreira. Aí nós saímos para outra igreja, depois fundamos o nosso ministério, e aí a gente ficou sabendo que esse casal passou de igreja em igreja, e aí nunca se acomodando, nunca estando em paz. E aí, resumindo a história para você, quando a gente veio para Eldorado, até foi aqui na Avenida A mesmo,
chegaram a visitar a gente. Um dia até almoçamos juntos, né? E a gente conversando. E aquela pessoa olhava, eu notava que parecia até uma desconfiança, né? Aquela pessoa te olha, parece que não acredita, né, em você, fica meio, né, desconfiado, mas conhecedor da Bíblia, pregador, já pregou a palavra, né? Resumindo a história para você, num determinado momento de tanto querer, né, eu estou aqui concluindo da maneira que eu enxergo de fora, de tanto querer perfeição em igreja e em pessoas, a pessoa se desiludiu, chegou um momento e disse: eu vou começar a beber, eu vou começar a ir nos bailes, olha só, começar a ir para o mundo. Essa pessoa começou a ir para o mundo, a esposa concluiu que ele então tinha adulterado, se divorciou, né? Se divorciou, se separou. O que a gente está lendo aqui? Rejeite as obras das trevas e se revista das armas da luz. Em vez de rejeitar as obras das trevas, que é a simplicidade do Evangelho, tem gente que quer ritual, doutrina dentro de igreja, um monte de coisa que é simples, é guardar o amor, tirar pecado, fazer a vontade de Deus. Mas a pessoa complica, ela quer inventar coisas. Resumindo a história, não rejeitou, irmãos, as obras das trevas. E essa semana, já fazem 7 meses que ocorreu, né, o que eu vou contar aqui, que essa pessoa faleceu, foi assassinado. Fazem 7 meses já isso. E essa semana, eu até por mensagem, a pessoa me contou, a esposa me contou, que não é mais esposa, se divorciou, e eu fiquei até abalado, irmãos. E eu conto isso como um testemunho e uma advertência, né? O que acontece? Essa pessoa foi para o mundo, se desviou, se envolveu com quem não tinha que se envolver, foi morto de maneira brutal, tá? Foi morto de maneira brutal. Eu creio, né? Nós cremos que, sabe que na hora da dor o que a gente lembra é de Deus, né? E ele, como conhecia Deus, nome de Jesus, que ele tenha clamado pela misericórdia de Deus e tenha a sua alma salva, né? Tenha tido a sua alma salva. Mas o corpo foi até perfurado, foi até jogado aí no rio, e até a pessoa me mandou a foto antes, a última foto dele, e a foto dele morto já na beira do rio lá. E aí eu fiquei pensando e lembrando dos momentos que eu tive a oportunidade com ele de falar, e ele não ouvia, não, parece que nunca se entregava, né, de fato. E aí o que a gente vê, irmãos, é lamentável, é triste. Eu até chorei quando fiquei olhando e lembrando disso, né? Na hora que ela me contou, e fiquei surpreso, porque nem imaginaria que essa pessoa já morreu há 7 meses e ainda dessa forma terrível. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa que se desvia vai acontecer isso, né? Não é isso, mas a pessoa às vezes conhece a palavra, sabe que tem que rejeitar as obras das trevas, mas acaba aceitando e se entregando às obras das trevas, e acha que nada vai acontecer, que está tudo certo. De certa forma é brincar com as coisas de Deus, porque eu tenho um chamado, Deus me mostrou a verdade, o caminho da luz, mas eu vou querer um pouquinho ir para o caminho das trevas. Então eu estou trazendo essa maldição para a minha vida. Então, irmãos, está dizendo aí, cuidado, desperta, acorda, porque o dia é chegado, a noite passou, e agora temos que despertar do sono. E despertar como? Rejeitando as obras das trevas e nos revestindo das armas da luz. Amém, irmãos? Então é algo até que eu conto aqui que é terrível, no meu entender, coisa horrível que aconteceu. Mas, irmãos, como é que pode uma pessoa que conhecia a palavra, que um dia pregou a palavra, cair nesse sono? Tudo bem, você errar, você pecar, não tem um aqui que possa dizer, né, na face da terra que não pecou. Só Jesus foi perfeito, todo mundo peca. Agora você entende que o pecado te leva para longe de Deus, você entende que o pecado te leva para as trevas. Então você pecou,
trate de rejeitar, de consertar essa dívida. Quando você está em pecado, você está em dívida, não é assim? Então trate de buscar Jesus para perdoar o teu pecado e não se endividar mais. Amém, irmãos? Então errou, trate isso, porque, irmãos, é coisa séria. Chegou o tempo da salvação e, de certa forma, nós podemos entender que essa pessoa não levou a sério a advertência, e o fim dela foi terrível. Tem jovens envolvidos, né, que foram filhos criados, né, como filho criado, né, junto com um casal, e aí você vê toda uma família destruída, né, e uma vida sendo destruída de maneira terrível. E um dia estava dentro de uma igreja, de várias igrejas que passou, estava conhecendo a Bíblia, mas queria complicar. Irmãos, só isso aqui que a gente está lendo já é suficiente para nos salvar, se a gente parar para pensar. Só isso aqui é suficiente para nos salvar. Nós lemos: quem fizer isso cumpriu a lei. É ou não é verdade? Então quer dizer, eu guardo isso aqui, eu vou me esforçar para rejeitar o que é errado e vou me revestir de Deus. Então eu vou ficar firme, não vou dormir, não vou cair na noite, nas trevas de novo. Eu entendo que esse é um caminho que me leva para a ruína, para a perda da minha alma. Então eu rejeito isso em nome de Jesus, amém? Então vamos abrir o olho, né, que sirva de advertência essa história que é real, né, que era para ser uma bênção. Essa pessoa e a sua família acabou levando um final, né, trágico, horrível. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos acordar e rejeitar aquilo que é trevas em nome de Jesus, amém? Diz mais aí, ó, versículo 13. E um detalhe que antes de a gente continuar lendo, não esquece que essa pessoa, o esposo, também tentou levar a esposa para as trevas, porque no início que estava bebendo e indo para as festas, queria levá-la junto, e ela rejeitou, amém? Então lembre-se que a salvação é individual. Então cada um de nós temos que ter a nossa posição e rejeitar o que é pecado, amém, irmãos? Aí diz aí, ó, versículo 13: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, que desejos da carne, né? Nem em contendas, brigas, né? E inveja. Então também rejeitar as obras das trevas é não andar desonestamente, é não andar em bebedeira, que é o que eu usei o exemplo, né? Eu nem usar esse exemplo hoje, mas a gente pregando, o Espírito Santo tocou, porque é o que ele queria fazer. Ele convidou a esposa, já que não está resolvendo nada, né? Está dentro da igreja, está buscando, né? Então vou ir para a bebida, vou começar a beber, vou começar a ir para a festa. O que está escrito aí? Andar honestamente, não andar em bebedeira, não andar em desonestidade, em glutonarias, em dissoluções, em brigas, que é contenda, e inveja. Você está compreendendo? Então a Bíblia está dizendo, isso é andar nas obras das trevas. Então rejeita isso, não anda nisso. Então o que quem tem que fazer? Rejeitar isso e se revestir de Deus, que é o que diz ali, ó: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em seus desejos, em suas concupiscências. Então a carne, ela vai desejar o pecado, como a gente falou, vai ter tentações. Chega a dizer aí, ó: não tenhais cuidado da carne em seus desejos, em suas concupiscências. Então é você não dar o que a carne quer, entre outras palavras. A carne vai desejar, mas você não vai cuidar dela. Você vai cuidar da tua vida espiritual. Você vai cuidar, se revestir do Senhor Jesus Cristo.
da tua vida espiritual. A carne vai desejar torcer uns pescoços, né? A carne vai desejar brigar, a carne vai desejar um pecado, a carne vai desejar não vir na igreja, não orar, não fazer as coisas certas. A carne vai desejar, mas está dizendo, não cuida dela, deixa ela morrer de fome. Entre outras palavras, diz aí, ó, não tenhais cuidado da carne, não cuida da carne em suas concupiscências, em seus desejos. Não é para você satisfazer o desejo da carne. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, amém? Então esse é o caminho que cumpre a lei e traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. Não existe outro caminho, meus irmãos. Não vai confundir. A gente tem propósito de oração na igreja, a gente ora uns pelos outros. Se quiser, né, orar uma vigília, se quiser jejuar, tem que fazer, né, as coisas. Só que não confunda fazer isso substituindo cumprir a palavra, né? Não confunda, é algo a mais para até mesmo te fortalecer. Eu entendo que um jejum ou orar é mais para fortalecer o teu espírito e vencer a carne. Esse é o propósito, amém? Então às vezes a pessoa acha que ela fazer um ritual vai realizar as bênçãos de Deus na vida dela, e aí ela não está cumprindo a lei, não está perdoando, não está amando, não está se esforçando para rejeitar as obras das trevas. Que adianta estar lá com roupão, com isso, com aquilo, cheio de regra, né? Que não pode isso, não pode aquilo. Eu estou falando de roupa, de maquiagem, disso, daquilo, né? Que a pessoa diz, não pode isso, não pode comer não sei o que, não pode aquilo, e aí cria um monte de coisa, mas continua com o coração cheio de coisa errada, cheio de pecado, cheio de maldade. Ou seja, não está cumprindo a palavra como deveria. Então cumprir a palavra não é rituais criados pelos homens, ou fazer rituais para receber alguma coisa. Nós temos que cumprir a palavra, e isso já nos dará o direito às bênçãos de Deus, em nome de Jesus, amém? Antes de a gente orar, vamos dar um pulinho rapidinho lá em João capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Olha o que diz aí: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Diga glória a Deus. Aí o que acontece? Jesus está deixando bem claro: quem me ama vai guardar meus mandamentos. Lembra que a gente já leu alguns mandamentos, né? Rejeitar o adultério, a morte, o falso testemunho, a rejeitar a bebedeira, glutonaria, inveja, briga, né? Fazer o bem ao próximo. A gente já viu esses mandamentos. Aí Jesus diz: quem guardar realmente me ama, e eu vou me manifestar nessa pessoa. E aí a gente se pergunta: o que seria uma manifestação de Jesus na nossa vida? Talvez muitos iam dizer: não, Jesus se manifestar na tua vida é você ser milionário, né? É você ter um carro importado, ter muito dinheiro, é você, né, ter grandes conquistas. Isso é Jesus se manifestar, né? A pessoa lá não está milionária, como é que Jesus está na vida dela? Jesus está na vida de quem é milionário. Talvez muitos falem esse tipo de coisa, e muitos aí acreditam que é o exterior que mostra que Jesus está na nossa vida. Será que é? Um discípulo pergunta para Jesus: o que seria se manifestar em nós? Olha o que diz aí, 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, não é o que traiu ele, né? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele, e o que? Faremos nele morada. Como que Jesus se manifesta hoje na nossa vida? Fazendo morada em nosso coração. E ele se manifesta na vida de quem? De quem o ama. Pastor, mas guardar os mandamentos não é tão importante. Olha o que Jesus diz no 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, é 8 ou 80. Se eu amo Jesus, não adianta eu dizer, eu amo, mas não estou guardando a palavra. Se eu amo, eu guardo a palavra. Se eu amo, eu tenho o propósito de guardar a lei. Se eu amo, eu vou me esforçar para praticar o amor, o bem, fazer o bem e não o mal às pessoas. Então, se eu amo, eu vou me esforçar para não me endividar, eu vou cumprir os meus deveres. Amém, irmãos? Então, quem ama realmente, a manifestação que essa pessoa vai ter é o que? O Pai e Jesus vindo fazer morada em nosso coração. Agora para pensar, faço outra reflexão. Hoje em dia, a presença de Deus, do Espírito Santo, às vezes estão colocando, mais importância, estão dando, aliás, mais importância para a presença de homens do que a presença de Deus. Como assim, pastor? Pensa nisso. O fulano de tal ungido vai vir lá não sei da onde, de outro estado, de outro país, e ele é o ungido poderoso. Tá, mas para aí, ele vai fazer mais do que a presença de Deus dentro de mim? Para aí, o Pai e Jesus está habitando dentro de mim, e ele vai fazer mais do que o Pai e Jesus? Tudo bem que ele pode fazer porque é em nome de Jesus, e ele vai fazer aqueles que não conhecem Jesus. Como você mesmo que conhece Jesus, se você orar por alguém que não conhece, você pode abençoar aquela pessoa, ela vai ver um sinal da tua oração, pode ter certeza. Quem não conhece Jesus, você ora, um mal vai sair, ela vai se sentir bem. Às vezes até numa conversa que você tem com alguém que não tem Jesus, você já vai transmitir coisas boas e ela vai sentir a diferença. Amém, irmãos? Agora nós que conhecemos que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, eu vou ficar esperando o fulano de tal me salvar, o fulano de tal me abençoar? Tem alguém que pode fazer um sinal maior do que o Pai, do que o Espírito Santo na tua vida? Então você precisa de alguém. Lembra, ninguém devais coisa alguma. Então você precisa depender de alguém. Não, você tem que depender do Pai, do Espírito Santo, da presença dele na tua vida, porque essa é a manifestação maior que existe na nossa vida, que é a presença de Deus. E consequentemente, se a presença de Deus estiver em nós, nós vamos vencer tudo que vier. E aí que entra até o que a gente falou outro dia nas pregações, que às vezes falta paciência. A pessoa, em vez de manter a presença de Deus no coração dela e confiar que a tempestade vai passar, vem a tempestade, ela se apavora, e qualquer proposta que fazem por aí para ela, ela já sai querendo fazer. Não, eu tenho que resolver. Mas para aí, a presença de Deus está comigo. Então eu creio que Deus está ouvindo a minha oração, que a minha família, Deus está trabalhando, que a minha vida vai melhorar. Se eu estou com um problema hoje, mas a presença de Deus está comigo, Deus vai me iluminar e a solução vai vir, as coisas vão andar em nome de Jesus, amém? Porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. Olha a manifestação, quando Jesus diz: olha, se me ama, guarda os meus mandamentos, e eu vou me manifestar em vocês. E o Judas, que não é o traidor, o Iscariotes, é outro Judas, ele pergunta: Senhor, mas que manifestação é essa? Como que é? Eu vou fazer morada em vocês. Eu e o Pai viremos e faremos morada. Essa é a manifestação de Jesus. Irmão, se você tem Jesus, irmã, se você tem o Espírito Santo dentro de você, tá certo que a gente vai orar, não vai confundir, o que a gente está falando. Vamos orar uns pelos outros, vamos se ajudar, todo mundo tem que ajudar um ao outro. Agora, existe alguém
humanamente falando, que pode fazer mais do que o Pai e o Filho e o Espírito Santo? Então, se eles estão contigo, você tem que só confiar e crer que as coisas vão para frente, que Deus vai ser contigo. Se você seguir a sabedoria dele, a cada dia mais as coisas vão melhorar, em nome de Jesus, amém? Então o Pai virá e fará morada em nós. Então é isso que nós precisamos, mais do que rituais religiosos. Por isso que eu estou usando esse exemplo, porque às vezes tem pessoas dentro de religião, de igreja, só que o propósito dela não é cumprir a lei, não é amar Jesus e guardar os mandamentos, não é manter a presença do Espírito Santo dentro dela, né? Guardar a comunhão com o Espírito Santo. O propósito dela é ser abençoada. Ela conclui: para mim ter Deus, eu quero a bênção, eu quero a vitória. E aí as propostas que fazem para ela conquistar a vitória, ela faz. E aí ela não se importa se está guardando ou não a palavra, se está cumprindo ou não a lei, se está realmente amando Jesus ou não. Por quê? Porque ela tem o objetivo a alcançar, e não é o objetivo de guardar a palavra e ter o Pai habitando dentro dela. Então, mais do que o Espírito Santo, você não precisa, né, de outra pessoa, de alguém que resolva a tua vida, né? Nós precisamos, claro, uns dos outros para nos ajudar e tal, para aconselhar, um ajudar o outro, apoiar o outro, mas mais do que o Espírito Santo pode fazer por você, ninguém nesse mundo pode fazer, em nome de Jesus, amém? Então creia nisso e confia que se o Pai está contigo, ser mais poderoso da face da terra, do universo, está dentro de você. Você precisa de o que mais? Ah, pastor, mas eu estou enfrentando luta. Não, ele disse que ia ter luta. Só que se ele está contigo, ele está contigo para te ajudar a vencer essa luta. Então, se a luta veio, calma, que ele vai ser contigo para te ajudar, e a tempestade vai passar e a vitória vai vir, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Fica de pé se você pode, guarde essa palavra no teu coração. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor a Deus e o amor ao próximo. E quem ama Deus, quem ama é quem guarda os mandamentos. Então, pastor, eu não estou guardando. Então, sinto lhe dizer que você está em dívida com o Pai, porque a gente não pode dever nada, só o amor. E o amor é guardar os seus mandamentos. Temos que nos esforçar para guardar. Se tem dívida, lembra, o sangue de Cristo te lava de todo pecado, paga a tua dívida. Então recomece e não se endivide mais, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou aqui na tua palavra hoje a importância de guardarmos a tua palavra, os teus mandamentos. Pai, muitas pessoas acham que seguir o Senhor é ter uma religião, é ter rituais dentro de igrejas, onde ela recebe orações, recebe alguma coisa, e ela não entende, Senhor, que o chamado é para nós obedecermos ao Senhor, para nós guardarmos os teus mandamentos e termos o Senhor habitando no nosso coração. A manifestação do Senhor na nossa vida é o Senhor vindo e fazendo morada dentro de nós. Então, Pai, eu oro junto com esta pessoa contra tudo que tenta afastá-la do Senhor, tudo que causa dívidas na vida dela, seja dívida como esposo, como esposa, como pai, mãe, como filho, uma dívida, quem sabe, como irmão de igreja, como amigo. Meu Deus, o Senhor conhece os nossos corações, sabe aquilo que nos atrapalha, quem sabe a dívida que temos de orar e acabamos nunca orando, estamos acumulando horas para outras coisas, mas para a oração, para a comunhão não. Então arranca de nós a preguiça para orar, a preguiça para se entregar ao Senhor, a carne que muitas vezes nos sabota, tenta nos desviar do caminho. Arranca do nosso coração todo desejo carnal,
pensamentos carnais, de adultério, de morte, de prostituição, para estarmos em comunhão contigo, Senhor. Que caia por terra agora todo mal, em nome de Jesus. Pensamentos, sentimentos, tudo que é maligno, tudo que tenta nos contaminar, nós exigimos agora do nosso coração, da nossa mente, todas as obras das trevas, em nome de Jesus, que saia da nossa mente, que saia do nosso coração, vai embora todas as obras das trevas. E agora, Pai, nós queremos nos revestir das armas da luz, do Teu Espírito Santo, da santidade, do amor, da bondade,